Trey de Sex and the City, pior marido da série ou anjo incompreendido? No meu vídeo sobre a Charlotte e como ela foi a pessoa que tomou as decisões mais inteligentes, muita gente concordou comigo, mas algumas pessoas ainda comentaram que, como que a Charlotte era tão inteligente assim se ela casou com um broxa? O que não é de tudo errado de se pensar. Eu queria falar sobre o Trey e daí pediram pra falar sobre ele também, então aqui estamos. Antes da gente falar sobre o Trey, a gente precisa contextualizar a série. Pouco antes da Charlotte conhecer o Trey, ela estava numa festa com as meninas e daí, bêbada, ela soltou o seguinte: eu vou conhecer o cara perfeito neste ano e eu vou me casar com ele. O que, mais uma vez, mostra que a Charlotte era uma personagem muito decidida, né? Mesmo bêbada, ela sabia que era isso que ela queria. Apesar de eu amar a objetividade e como a Charlotte era decidida, eu acho que esse tipo de promessa é muito complicado de você fazer, porque você tá pensando em fazer uma coisa que depende de outra pessoa. Uma coisa é você decidir, por exemplo, eu vou aprender francês neste ano. É uma coisa que depende de você, basicamente, né? Mas quando você fala, eu vou me casar, ou eu vou namorar, enfim, é uma coisa que depende de outra pessoa, você cria um plano que pode ser frustrado. E você pode acabar ficando muito ansioso, ainda mais porque ela determinou um período de tempo. Então a chance de ela ficar ansiosa com essa meta era muito grande, que foi exatamente o que aconteceu. Logo na sequência desse episódio, a gente tem a Charlotte encontrando dois amigos dela, um casal, que é a Amy e o Dennis. Ela pede ajuda deles, fala, eu vou me casar este ano. Aí eles, que legal, com quem que você vai se casar? Aí ela, eu não tenho um noivo ainda, preciso da ajuda de vocês. Nisso, eles falam de um cara chamado Phil, que eles querem apresentar pra ela. Daí, a Charlotte, totalmente desesperada, ela já fica idealizando o Phil. Ela nem conhece esse homem. O casal ficou de passar o contato do Phil pra ela. Daí, ela fica esperando eles entrarem em contato nos dias seguintes. E aí, quando eles não entram, ela começa a se desesperar, a ficar muito ansiosa. E daí, nisso, ela tem um surto, assim. E realmente, essa parte, pra mim, é muito vergonha alheia. Porque, tipo assim, gata, você nem conheceu esse homem ainda. Por que você tá tão maluca? Mas isso tudo tá acontecendo porque a Charlotte está desesperada, como eu comentei. Ela colocou uma meta com o tempo certo. Então, ela precisa bater essa meta na cabeça dela, né? No final das contas, o Dennis que marca de se encontrar com ela pra falar sobre o Phil. Quando a Charlotte chega no café pra falar com o Dennis fala que não passou o contato da Charlotte pro Phil ainda, porque ele está apaixonado pela Charlotte. E ele é casado com a amiga da Charlotte, né? Então a Charlotte, que sempre foge de red flag, já fica totalmente em choque nessa hora e sai correndo do restaurante. Daí, no meio disso, ela encontra o Trey. Esse é um dos pontos que eu acho muito interessantes na série. Eles criam arcos muito perfeitos, porque a questão da idealização fica muito forte desde o início. O jeito que eles se conhecem é uma cena de comédia romântica total. A Charlotte sai correndo do restaurante, quase atropelada, cai no chão, e daí o Trey sai do carro pra ajudá-la, os dois se olham e os dois se apaixonam. O Trey é um cara rico, bonito, educado, médico, ele demonstra ter bons valores e querer construir uma família. É isso que a Charlotte sempre quis, sempre sonhou. Além de ele ser muito gostoso, né? Mas isso não importa na análise. A Charlotte começa a sair com o Trey, aí ela comete um erro que eu acho que muita gente pode se identificar, eu pelo menos me identifico. Ela coloca na cabeça dela que o Trey é o cara perfeito, e daí ela fala, meu Deus, eu não posso fazer nada de errado com esse homem, porque eu não posso perder essa oportunidade. Nisso ela deixa de ir pra cama com ele, ela evita muito, apesar de ela querer, né? Ela tenta se mostrar como a esposa perfeita. Nisso a gente conhece a Bunny, que é uma peça fundamental aqui no arco do Trey e da Charlotte, porque a Bunny é a mãe do Trey e ela é totalmente controladora. Desde o início ela mostra esse controle. Eles estão num restaurante, né, quando eles se conhecem. O Trey vai fazer um pedido e daí a Bunny coloca a mão no braço dele e fala assim, não, peça outra coisa. E daí ele fala, alright. Ele simplesmente obedece. E Charlotte, ao invés de achar isso super esquisito, tipo, o homem que eu tô saindo é totalmente obediente à mãe dele e ela consegue controlar ele muito facilmente, ela pensa, como que eu posso usar isso à minha vantagem? O que a gente enxerga logo na sequência, porque depois disso a Charlotte sai pra jantar com o Trey. No jantar, ela basicamente pede ele em casamento, usando a técnica da Bunny, de colocar a mão no braço dele. Esse pedido de casamento vem de um jeito muito desesperado. Antes dela fazer esse pedido, ela acha que ele vai pedir ela em casamento e ela já olha assim. Olha o olhar dessa mulher, gente. Ela está desesperada. Dá início, ele simplesmente aceita, falando alrighty. Tipo, belezinha, que acaba virando um meme da série, porque, assim, só mostra o quanto ele é passivo nas próprias decisões de vida dele. A Charlotte fica meio decepcionada, tipo, eu vou conseguir casar com esse homem, mas a que custo? Porque ela atropelou tudo
Apesar desse episódio, o Trey é um cara muito tradicional, né? Ele foi criado na elite, com alguns valores de família, então ele fala, putz, vou fazer um pedido melhor pra ela, né? E ele leva ela até a Tiffany e faz um pedido. Daí a gente parte pros preparativos do casamento. O Trey entrega pra Charlotte, alguns dias depois, o acordo pré-nupcial. Ele entrega e fala, olha, isso aqui é uma norma da família, né, e tal. É bem padrão, pode ver com o advogado, mas aí se você precisar discutir, você discute com a minha mãe. Ele já se esquiva da responsabilidade. No final das contas, o Trey, ele é rico, mas o dinheiro dele é de família, né? Então ele depende meio que também da mãe dele, mas para além disso, a mãe dele é muito controladora, né? E ela controla tudo ali da vida dele também. Charlotte fica meio incomodada, mas enfim, ela acaba aceitando ali que vai ter esse termo. E ela é muito inteligente, né? Porque ela pensa, tá, tudo bem, eu vou assinar esse termo, mas ele precisa ser um pouco mais favorável a mim. Aí ela exige um valor um pouco maior. E aí tem essa cena super icônica que ela fala, eu valho $1 milhão. E essa foi uma decisão muito inteligente, porque no final das contas as coisas não deram certo e ela conseguiu sair com $1 milhão. Logo antes do casamento, a gente descobre que o Trey tem uma disfunção erétil, ele não consegue fazer as coisas ali com ela, isso acontece logo na noite anterior do casamento. Charlotte acaba decidindo se casar de qualquer jeito, eles se casam. Isso acaba sendo um problema ali no início, e a gente vê a dinâmica da Charlotte sempre tentando resolver os problemas da relação. E o Trey não faz muito pra mudar ali, porque ele já é muito reprimido parte da família dele, então ele não sabe se comunicar bem, e a Charlotte quer resolver tudo, ela quer que o casamento seja o que ela queria que fosse. Com o passar do tempo, eles conseguem resolver esse problema, e daí eles começam a pensar em ter um filho. O Trey sugere pra ela sair do trabalho dela, e ela acaba saindo, que eu acho que é uma coisa que ela poderia fazer por vontade própria, mas o jeito que as coisas acontecem, eu realmente não... Eu fico um pouco incomodado. Todas as decisões dela nesse momento com o Trey estão sendo guiadas pra o que eu acho que vai ser melhor pro nosso casamento. E não exatamente, o que eu quero, o que vai ser melhor pra mim. Nesse caminho que eles estão planejando ter um filho, eles descobrem problemas de infertilidade. A Charlotte se esforça muito para resolver esses problemas. Com o tempo, ela começa a pensar em adotar uma criança. Nisso que ela pensa na adoção e fala com o Trey já vai falar com a mãe dele. E daí a mãe dele fala, epa, eu não quero uma criança asiática, o que acaba sendo uma questão muito racista também, né? Mas mais uma vez demonstra o caráter controlador da mãe do Trey. A Charlotte fica revoltada e vai pra cima do Trey e fala, não fica mais envolvendo a sua mãe no casamento. Eu sou a mulher da casa, né? E essa é uma dinâmica muito repetida, assim, com várias outras coisas. Ela acaba brigando com o Trey tá totalmente decepcionado, detonado, ele não quer entrar em conflito, ele não entra em conflito porque ele é super passivo, e daí ele decide que não quer mais ter filhos, que não tá sendo legal pra ele. Aqui eu nem sei exatamente se ele realmente não queria ter filhos, ou ele tava só muito frustrado com tudo que tava acontecendo e ele não queria mais aqueles conflitos, toda aquela dinâmica que tava se instaurando ali sobre o casal. Isso acaba sendo estopim para eles divorciarem. E daí, o jeito que as coisas acabam demonstra aquilo que eu falei lá no início sobre o arco dele ser muito perfeito. Porque Charlotte foi chamada para fazer uma aparição numa revista chamada House and Gardens, que é uma revista ali sobre famílias tradicionais e, enfim, coisas domésticas. E daí a Charlotte é com o Trey, só que nisso ela não vai mais com o Trey, porque eles se separaram. Ele sabe a importância disso pra Charlotte, então ele vai no set e faz o photoshoot com ela. E por que eu acho que isso é muito perfeito e representativo? Eles tiram uma foto muito linda e a própria Carrie na narração fala algo como: logo no dia seguinte da publicação da revista, o Tracy mudou, mas a revista se espalhou por todo o país e todas as meninas que viam aquela imagem falavam, é exatamente isso que eu quero. Eu acho isso muito genial, porque mostra o caráter idealizado daquele casal. Eles eram muito perfeitos, assim, na imagem, né? Realmente era um casal muito bonito. Mas tinha uma série de problemas por trás. Na minha opinião, o Trey não era um péssimo marido, ele realmente gostava da Charlotte, ele amava a Charlotte, e ele fazia todas as vontades dela, né? E até mesmo depois do divórcio, ele esteve do lado dela e garantiu que ela tivesse o apartamento dela, conforme ele tinha prometido. Mas ele era um cara cheio de problemas, né? No contexto do Trey ser um homem com mais de 40 anos e não estar casado, é um pouco de uma red flag, porque ele foi criado num círculo da elite. E nesse círculo, os homens se casam cedo, né? Ali pelos 20 e tantos ou pelos 30, porque é uma questão tradicional. A mulher também representa ali uma parte social também do sucesso do homem, né? Até o Big, que era um galinha, casou também e, enfim, se separou porque traiu a esposa, mas não vem ao caso. Mas para esse tipo de homem, nesse contexto, acaba sendo uma red flag ele ter mais de 40 anos e não se casar. A mãe dele se estabeleceu como uma esposa substituta, né? Fazia tudo por ele. Então a Charlotte aparecer naquela dinâmica era uma coisa que traria desafios. Eu penso que talvez se eles tivessem levado as coisas com um pouco mais de calma, ou se encontrassem em outro momento, talvez as coisas dessem mais certo. Eu acho que a lição aqui é que realmente, às vezes a gente idealiza demais as coisas e elas não saem como a gente quer, porque a gente precisa prestar atenção para além do superficial, né? Por mais que ele tivesse todos os requisitos que a Charlotte queria em um homem,
E ela que estava totalmente desesperada, não queria olhar o que poderia ser um problema, não queria conversar a respeito. E ela enfrentou uma série de problemas e o que levou ao divórcio. Mas a minha conclusão do outro vídeo é a mesma. Ela ter casado com o Trey, por mais que tenha sido um ato desesperado e uma coisa muito rápida e ansiosa da parte dela, foi também inteligente. Ela negociou os termos em que ela queria que as coisas acontecessem e ela saiu do casamento muito bem depois de ter sido tratada muito bem. E ela saiu porque ela falou: não tô conseguindo as coisas que eu quero, então bye bye. Enfim, gente, é isso. O que é que vocês acham do Trey? O que é que vocês acham do Harry, da Charlotte? Ela tomou boas decisões? Comentem e me sigam pra mais. Beijos.